Fala pessoal, bom, chegamos a mais uma edição aí do nosso Prop Talks, que é o podcast que em breve vai virar um videocast também. Eu tô prometendo isso, acho que desde a primeira ou segunda vez que a gente gravou, né, que vai ter vídeo, mas vai ter vídeo em seguida, tá? Em seguida a gente vai ter a imagem dessa gente bonita que fala aqui no Prop Talks. Mas estamos chegando então a mais um episódio, mais uma edição aí desse bate-papo, né? O Prop Talks, que é uma provocação, né, de PropTechs, né, do Prop, e Talks, que seriam conversas abertas então, que a gente faz sobre futuro, sobre inovação, tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer dentro do mercado imobiliário de construção civil, a gente tenta trazer para esse papo. E toda vez que a gente vai abrir uma edição nova, a gente pensa no tema e aí a gente pensa em pessoas que podem debater com a gente sobre esse tema aqui, que entendem dele, né, e que vão aumentar a provocação. E junto comigo, como sempre aqui nesse nosso Prop Talks, tá o meu mestre aqui, o meu mentor, o grande guru do mercado imobiliário, o professor Xavier do mercado imobiliário, Gustavo Zanotto. Fala, Zanotto, como é que tá aí? Fala, Jotinha, como é que você tá? Tudo bem? Mais uma vez juntos aqui para mais um episódio do nosso Prop Talks, que é o que você falou, né? É um bate-papo onde a gente traz a provocação. E a provocação no sentido de evolução, né? de mudar realmente o mercado e trazer conhecimento e conteúdo sempre atualizados de tudo que está acontecendo dentro do setor de construção civil e mercado imobiliário. E com isso, a gente consegue, então, provar e mostrar para toda a nossa audiência que é possível pensar diferente e realizar coisas diferentes em um setor tão tradicional que é o setor da construção civil e mercado imobiliário. E para quem não acompanhou os episódios anteriores, vai lá no Spotify, procura lá o Prop Talks, tem lá todos os episódios anteriores e passou gente muito boa, como o Jota já comentou por aqui. E hoje, Jota, eu particularmente, tenho o prazer de trazer um grande amigo meu, um cara que, assim, eu conheci recentemente, mas hoje eu posso chamar de um grande amigo que está sempre comigo, a gente está sempre junto aí, Goiânia, São Paulo, e sempre que eu encontro com essa pessoa, as conversas são de altíssimo nível, e é isso que é importante, a gente está sempre junto de pessoas que trazem conhecimento. Eu aprendo muito com o Danilo quando escuto algumas das coisas que ele tem para dizer. Então, hoje, aqui com a gente, eu vou apresentar de uma maneira bem diferente. Esse cara voa, esse cara tem velocidade, eu quero ouvir isso logo de começo com ele. Danilo Palmerson, que é o CEO do Grupo Palme. Fala, meu amigo Aí, Danilão. Danilo. Grande Zanotto, grande Jota, tudo bem? Boa tarde aí Maravilha. para Bora. vocês. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. E é um prazer enorme para mim estar aqui. Sempre que a gente já bateu alguns papos juntos, eu e Jota, eu e você, Zanotto, eu acho que a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho mais quando discute sobre o mercado imobiliário. É isso, Danilo, é isso. Essa troca, essa conversa que a gente tem, é como eu disse aqui, né, para te apresentar. Eu, como te escuto, pode parecer que não, mas quando eu escuto você falar e entender um pouco do que você está fazendo, eu sento com outras pessoas e falo, cara, acho que vocês precisam ouvir um pouco do que o Danilo tem para comentar. Já te referenciei em diversos outros papos, outros talks que eu já fiz. Já disse para a galera o seguinte, cara, Danilo está comandando uma operação inovadora numa cidade que tem um dos melhores mercados imobiliários do país, que é Goiânia, e ele está olhando para a Palme de uma maneira muito diferente. O Grupo Palme tem crescido de uma maneira muito diferente nas suas mãos. Mas antes de te jogar aí nesse assunto de que é o Grupo Palme, de o que você pensa, o que você faz, ô Danilo, explica. Velocidade, da onde vem esse negócio da velocidade? Recentemente, agora você estava em São Paulo, ali num torneio de kart. Conta um pouquinho de onde vem essa paixão pela velocidade, meu amigo. Cara, eu gosto muito, vem de berço, viu? Não é de hoje. Meu pai, a vida inteira mexeu com isso. Meu pai foi engenheiro mecânico. Foi porque hoje ele é aposentado, não é falecido, graças a Deus. E a vida inteira eu cresci dentro de autódromo, então eu sempre tive adrenalina na veia e eu ando de kart tem 20 anos mais ou menos. E isso, para mim, eu costumo falar que é o hobby que me desliga do meu dia a dia. Então, quando eu coloco o capacete, é a hora que eu desligo do mundo e gosto muito. Então, e faço uma analogia muito do automobilismo com o mundo de negócios, né? Até fui entrevistado no dia da corrida lá, o pessoal me perguntou, estava chovendo muito em São Paulo, cara, já fazendo uma analogia com o mundo de negócios, estava chovendo muito. E eu brinquei, eu falei, cara, eu gosto de andar na chuva.
Só que no dia eu não tinha levado meu capacete. Eu falei, não vou carregar capacete, vou andar com o capacete de lá. E aí, na largada, chovendo muito, eu larguei em segundo, levantei a viseira do capacete, a hora que você entra atrás do primeiro kart, né, veio aquele spray de água na minha cara. E na minha primeira reação, eu fechei o olho e pisei no freio. Falei, vou pisar no freio pelo menos para não tocar, né? E nessa eu estava em cima de uma poça d'água. Acabou que eu rodei na primeira volta, na primeira curva, caí para 12º e depois tive que vir buscando. E terminei em terceiro. Mas é uma analogia que eu faço ao mundo dos negócios, né, cara? A gente acha, quando a gente está numa situação de conforto, às vezes a gente acha que vamos ligar o modo conforto aqui e vai dar tudo certo, que era a situação que eu estava. Eu sei andar na chuva e de repente vem uma pandemia, de repente vem um negócio maluco aí e joga tudo por água abaixo. Então, gosto muito do esporte e sempre faço analogia do esporte com business, com negócios. Muito legal. E Jota? E a gente tem no caso da corrida, né, da velocidade, tem acho que uma das pessoas que mais geraram frases impactantes, né, que é o Ayrton Senna, né, que eu sou um fãzão dele também, imagino que você também, que sempre fazia essa analogia também com a vida, mas acaba sendo com os negócios também, né? Aí, fantástico. Tem o... A tatuagem, para quem não tá vendo, o Danilo tá mostrando no braço a tatuagem do Senna. É isso aí. Fantástico. Show de bola. Pegando, Zanotto, tô puxando um assunto rápido aqui, antes da gente entrar também em algumas perguntas mais de mercado, mas uma coisa que vocês falaram no início, né, de o mercado imobiliário, a gente já bateu papo aqui, né, nós três, né, em momentos separados já bateu papo. Eu não sei quanto tempo você está no mercado, Danilo, de mercado imobiliário. Cara, eu estou no mercado desde 2007. Faz bastante 7 anos. 7 anos. Não, que 7? São 7 13. Não, fazem 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu estou há 10 anos, fazendo 11. Zanotto está quantos, Zanotto? 21 anos. Então, uma coisa que eu ia perguntar a vocês, assim, eu tenho visto isso muito mais agora, né? Claro, eu entrei antes, um pouco depois de vocês, vai fazer 11 agora, mas essa coisa assim da gente ter batido papo, da gente ver que o mercado está aberto, que a gente conversa com um, conversa com outro, compartilha. Isso é uma coisa, me parece, um pouco nova até de mercado, né? O mercado sempre foi visto como algo fechado, cada um tinha a sua operação, né? Eu não revelo o que eu faço para o outro, e agora a gente tem essa troca muito maior, né? Vocês têm sentido mais isso, Danilo? Tem visto que até com os incorporadores assim, tem havido um pouco mais de troca, de conversa. Estou usando essa tecnologia, estou vendo isso. Tem tido mais isso também? Eu acho que sim, Jota. E eu brinco que isso é a desbancarização do setor imobiliário, né? Porque a gente há muito tempo a gente viveu numa bolha, que é o que você falou. As empresas iam ali, faziam arroz com feijão, e de repente veio uma enxurrada de dinheiro no setor e alavancou empresas que eram empresas que até então não tinha pretensão nenhuma. E essas pessoas que vêm, como até o caso da Palme também, né? Quando a gente vem alavancado, a gente, com a cabeça um pouco mais jovem, a gente tenta trazer novas tecnologias, tenta trazer novos conceitos que são de fora do mercado imobiliário para dentro do mercado imobiliário. Perfeito. Então, isso faz com que a gente acaba trocando experiências também com pessoas que são contemporâneas e estão na mesma situação. O Caio, que esteve aqui com vocês, né, meu sócio, inclusive, em um dos empreendimentos, a gente faz muito isso. Então, eu acho que é muito da geração e também o mundo mudou, né, cara? Em todos os lados, em todos os setores, e se a gente não tentar, entre aspas, reinventar a roda, a gente vai acabar morrendo, não tem jeito. Hoje mesmo eu estava discutindo sobre vergalhão de fibra de vidro, cara. Poxa. Então, assim, é uma coisa que a gente ainda não tem regulamentação no Brasil, mas Estados Unidos e Europa já usa, 25% mais barato que o aço. Então, isso eu estou falando só na compra, né? Quando a gente vai para a parte de redução de estrutura, de peso de estrutura e tudo mais, que você diminui concreto, a gente já vê que isso já é uma revolução no setor, né? O Zanotto fala muito isso, um setor de tijolo, areia e cimento, ele está começando a ser reinventado. Sim. E isso é muito por conta dessas trocas de experiências entre pessoas do setor, né? Danilo, mas é muito bom você ter pontuado isso, porque, cara, há muitos anos o setor de construção civil precisava
né, de uma reformulação para tudo. Revisitar o setor de construção civil é trazer sangue novo para esse setor, que ele é altamente saturado e também competitivo, se assim podemos dizer, né? Sim. Quando você comenta sobre esses diferentes materiais construtivos, me leva a crer no seguinte: o grande gargalo de uma empresa como a Palme, de uma incorporadora, das construtoras, o grande gargalo é o tempo de entrega de obra. Certo. Tá? Então a gente começa a perceber o seguinte: lá fora se constrói muito mais rápido do que se constrói no Brasil. O Brasil não é que ele é problemático nisso. Talvez a gente tenha alguns impedimentos, algumas burocracias, alguns fatores que fazem com que a nossa obra, além dos processos construtivos arcaicos não, nem tanto, né, Danilo? Porque é o que a gente tem disponível, sim, né? Sim. Mas isso impacta muito nessa questão de atendimento do teu cliente. E muito do que a gente já conversou, e você trouxe agora isso, poxa, estou olhando para novos sistemas construtivos, estou olhando para novos materiais, a gente está buscando ideias diferentes. E para te passar uma bola mais redonda, quando que isso realmente vai ser uma realidade para o nosso setor? Você consegue enxergar isso, Danilo, como uma realidade? Ou isso ainda vai demorar muito para se tornar uma realidade? Zanotto, eu digo o seguinte, eu acho que a parte de materiais, né, vamos separar aqui canteiro de obra de experiência do cliente, tá? Que são duas coisas que a gente precisa separar o joio do trigo. Quando a gente fala de canteiro de obra, tijolo, areia e cimento, você mesmo fala isso, é um pouco mais difícil de se inovar, né? Quando a gente olha para um vergalhão de fibra de vidro, por exemplo, a gente está olhando muito mais para mitigar uma dor nossa, que é o quê? A gente veio pandemia, custo do aço lá em cima, então a gente precisa buscar alternativas, não digo nem para baratear, mas para a gente sair desse, desculpa a palavra, mas o cartel que é aço no Brasil, né? Então, falar de inovação em materiais, eu não consigo te falar, é amanhã, é depois de amanhã, até porque se alguém falar isso é a pergunta de R$1 milhão, né? Te responder isso. Mas eu acredito que a gente está muito próximo disso. Vou dar esse exemplo do vergalhão, que ele já é homologado nos Estados Unidos, já é homologado na Europa, não é homologado no Brasil, porém, tem empresas que já começaram a utilizar em pequena escala, utilizando a legislação americana e utilizando a legislação europeia. Então, eu acredito que isso, num curto espaço de tempo, a gente vai ter isso homologado dentro do Brasil. A não ser que a gente tenha aí, estou dando um exemplo desse material, a não ser que a gente tenha algumas forças contrárias, como as próprias empresas do aço. Que a gente sabe que o custo do Brasil é o que mais inviabiliza alguns mercados, né? Então, separando essa parte de tecnologia de obra, eu vejo por esse lado, mas ao mesmo tempo a gente hoje, todos os nossos canteiros de obra estão com a tecnologia BIM e a gente consegue ter a informação on time num tablet. Então, né, na tecnologia 5D aí, que vai desde planejamento, orçamento, estruturado, enfim. A gente não precisa chover numa olhada aqui. Mas o canteiro ele vai passar sim por algumas modificações, na minha opinião, e num curto espaço de tempo. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso também, que eu acho que é uma outra coisa que eu defendo muito aqui na Palme, que é com relação à velocidade de obra, né? Que você colocou aí que a gente tem uma jornada de construção arcaica, entre aspas. Eu concordo, e a forma como a gente tem tratado isso aqui internamente vamos tentar ser uma incorporadora asset light, né? O que é o asset light aí? Vamos tentar... Cara, vamos reduzir quantidade de bens. Como que a gente reduz quantidade de bens? Vamos ter prateleira de produto ali específico e vamos replicar produto. A gente não está reinventando a roda, mas com isso eu consigo ter escala. É um pouco do que o Menin faz na MRV num segmento Casa Verde e Amarela, né? Então não tem ninguém reinventando a roda, mas para a gente reduzir custo de construção, para a gente reduzir tempo, é só a gente padronizando e fazendo linha de produção. Não vejo outra forma. A não ser que a gente comece a utilizar tecnologias que a gente vê lá fora, né? No mundo árabe, como desde
fazer desforma de laje, enfim, por aí vai, automática. E aí, já para o lado da jornada, para concluir aqui, eu vejo que a jornada do cliente, aí é onde eu defendo que está o grande diferencial das empresas hoje. Pode parecer clichê da gente falar isso, mas o mercado imobiliário ele é muito aquém em termos de jornada de cliente, em termos de experiência do cliente, em customer success, né? A gente e de um ticket super alto, né? Nós estamos falando de produto high touch, então, cara, por que a gente não vai lá fora pegar conceitos de outros mercados, como o sistema SaaS da vida aí, e trazer e implementar dentro do mercado imobiliário? Os caras vendem produto de R$ 49 por mês, R$ 50 por mês e fazem experiência do cliente, fazem CS. Né? E a gente vendendo ticket aí, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, a gente deixa o cliente à deriva. Então, acho que a inovação do mercado imobiliário vai vir em quem souber fazer a experiência do cliente de forma mais adequada. Essa é a minha visão. Fantástico, puta conclusão. E esse negócio, só pegando o primeiro ponto da parte de obra, eu acho que tem se falado muito também nessa questão da industrialização da construção, né? Que tu faz não só a linha de produção, mas tu começa a criar fábricas de casas, né? E de apartamentos. Isso acho que é uma coisa que está um pouco mais próxima até, já tem algumas alternativas já acontecendo. Isso vai naturalmente aumentar a velocidade, né? Mas a barreira de entrada para isso, Danilo, dessa industrialização, ela é o quê? Tamanho de produto, em termos de quantidade, é preço ainda, ou é até mão de obra? Porque eu acho que a gente falou bastante com o Caio sobre isso, né? A mão de obra, querendo ou não, de construção civil, ela é uma mão de obra que antes era aquele cara, que não tinha emprego, ele entrava na construção civil, né? Então, como é que tu treina um cara desses, né, para uma nova tecnologia ou para um novo formato? Acho que é um desafio grande também, né, fazer isso daí, né? Então, Jota, mas ao mesmo tempo não é, tá? Porque vou te dar um exemplo de um produto que a gente lança agora em maio do ano que vem. São 300 unidades de casas térreas, onde a gente precisava escalar o produto, né? E para a gente escalar, a única forma que a gente conseguiria escalar era em tecnologia construtiva. E aí, o que a gente fez? Vamos para bloco de concreto? Puta, cara, bloco de concreto, você tem que fazer o bloco, né? Emassar, amassão, pintar, aquela coisa toda. Vamos para o convencional, reboco, né? Enfim, o wood frame, cara, o wood frame o Brasil não está preparado, steel frame também não está, porque nós estamos falando de um ticket de 250 a 350 mil reais. Esse cara não está preparado para receber uma casa de steel frame ainda, na minha visão, tá? Então a gente foi para a tecnologia de parede de concreto, que é uma tecnologia teoricamente muito simples. Nós estamos falando de forma, onde você tem ali 2, 3 pessoas formando, o concreto sendo injetado por um caminhão e 2, 3 pessoas desformando. Então, eu não vejo como... Eu estou citando esse exemplo que a gente já está fazendo, né? Então, mas não vejo isso como um processo burocrático de ter que treinar uma mão de obra, super qualificar uma mão de obra, né? Quando você vai para o lado do steel, do wood frame, aí talvez sim tenha que ter um pouco mais de mão de obra especializada, né? Duas colocações aí, Jota, que eu acho que são pertinentes, né, em tudo isso que o Danilo está trazendo para esse papo aqui. Mas a primeira colocação que eu faria, Danilo, cara, conheço você, conheço a Palme, conheço os seus processos, conheço como é que você está pensando a visão de continuidade da empresa e futuro. Né? A gente tem falado em off várias vezes sobre a tua gestão, a maneira como você e teu irmão estão à frente da Palme, cada um com as suas atribuições e obrigações e conduzindo isso dentro de uma empresa que é teoricamente jovem, com 2 jovens à frente hoje, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria que você trouxesse para a gente a realidade da Palme hoje quando olha para o cliente. E o cliente ele tá sentindo na Palme a diferença. Não quero comparar, mas ele consegue sentir uma diferença entre o tratamento que a Palme dá para um cliente diferente de outras empresas, e ele sente também toda essa inovação que você está trazendo para produto. E um segundo ponto
quando a gente fala de tecnologia para o canteiro de obra, quando a gente fala de tecnologia para a construção civil, chega a pensar que é possível lá na frente máquinas ocuparem o lugar de pessoas no canteiro de obra? Isso é uma visão que se pode ter ou não? Bom, vamos lá. Eu vou responder primeiro máquina versus pessoas. Eu vou começar de trás para frente, tá? Boa, porque depois a gente entra em experiência de cliente, acho que daí a gente vai. Eu acho que experiência de cliente é um tema que dá para a gente falar. Puta, dá para ficar o dia inteiro aqui falando. Mas, cara, eu faço até uma analogia respondendo sua pergunta aos iBuyers lá atrás. Sim. O corretor morria de medo, vieram os iBuyers aí, vai acabar a profissão do corretor, aquela coisa toda, e de repente a gente viu que não é isso, né? Que no final do dia a gente precisa do humano para resolver muita coisa, né? Da mesma forma, eu penso na indústria da construção. Eu acho que a automatização, a tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim. Ela vai vir, ela vai entrar na indústria da construção sem dúvida, porém a gente não vai ter como substituir a mão de obra humana, né? Nós estamos vivendo uma era de people-centric aí, né? As pessoas no centro do mundo com tecnologia para poder fazer o negócio acontecer. Então, eu não vejo isso como acabar jamais, na minha opinião. Pelo menos nós aqui na nossa geração, acho que a gente não vai ver. Talvez numa próxima geração pode até ser que seja. E a segunda pergunta, falando um pouquinho sobre cliente, sobre experiência, de novo, eu tenho buscado fora do setor imobiliário trazer algumas inovações, principalmente nessa parte de CX e CS, né? Falar que o cliente sente a diferença na nossa pegada, eu acredito que sim, tá, Zanotto? Eu acredito que sim, porque quando a gente começa a ter um MGM aí, um Member Get Member aí, né? A gente começa a ter essa recorrência de indicação e recorrência de compra, tudo isso para mim é reflexo de um CX. Tudo bem que o nosso CX ainda é muito embrionário, mas para mim é consequência disso. Agora, nem Jesus agradou todo mundo, né? Então a gente sempre tem o cliente satisfeito e o cliente não satisfeito. Mas eu sinto que a experiência do cliente tem feito um pouquinho da diferença na nossa pegada aqui do dia a dia. E é um tema muito sensível, né? Falar de cliente e saber o que realmente o cliente precisa e como ele quer comprar. Porque a gente teve uma cultura aí das empresas de tecnologia, Jota, que nos trouxeram algumas condições antes não tidas, né? Porque, por exemplo, hoje você pode comprar qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer dispositivo. Ou seja, o cliente ele passa a comandar o processo, ele não é mais passivo no processo. Eu me lembro quando eu entrei no imobiliário, eu sempre cuidei de marketing, sempre, né, trabalhei nos departamentos de marketing. A função que eu exercia no marketing era, cara, só diz que tem, não precisa encantar, mas só diz que tem. Então o vetor era o contrário, a empresa tinha um produto, jogava para o mercado, quer comprar de mim porque você precisa morar, você precisa de um lar, quer comprar de mim, eu tenho. Não quer comprar de mim, vai comprar de outro. Então a disputa não era pela satisfação do cliente, a disputa era para a venda para o cliente. Tá? Tinha que vender. Exato. Hoje, Jota, eu já enxergo outra coisa. E aí talvez o Danilo possa contribuir bem nessa colocação. Eu já enxergo que se você tem processos bem definidos, você tem produtos encaixados com a demanda, o que você tem que fazer é ouvir essa demanda para entender como ela quer ter a satisfação plena no processo. E quando a gente fala do processo, essa jornada toda, a gente tem muito ruído. A gente tem muito ruído que é provocado muitas vezes por uma falta de atenção aos detalhes. E aí, Danilo, volto lá atrás, e Jota, fica muito interessante a colocação nos primeiros minutos desse papo com o Danilo, que ele fala, empresas SaaS vendem produtos a R$ 49,90 e são empresas que o cliente ama estar junto, por que o setor imobiliário não pode fazer algo parecido? Por que as nossas imobiliárias, nossos corretores, as nossas construtoras e incorporadoras não podem fazer um negócio parecido? Estou dando 600 mil, 1 milhão, 10 milhões na mão de uma empresa, por que ela não consegue fazer? Tá? Jota, você está aí. Você foi corretor de imóvel, é corretor de imóvel, você atua
dentro de empresas de tecnologia. Dá para perceber isso, né? A gente não está atento aos detalhes. Cara, e isso, Zanotto, eu acho que é um dos maiores desafios da incorporadora também, porque ela faz o produto, né? E aí, normalmente, né, a incorporadora pode até ter a sua house, mas ela faz a venda desse produto por terceiros, né? Pelos corretores, pelas imobiliárias. E aí que tá, acho que a maior parte do ruído, né? A gente tem, né, como você falou, eu sou corretor há 10 anos já e eu tenho contato com muitos corretores, até pela Fleet, né? A gente tem mais de 1.000 corretores aí no Brasil inteiro que usam a nossa plataforma. Assim, a gente sempre teve aquela coisa, né? Da informação, ela estava mais na mão do vendedor, porque eu que sabia, né? Tudo que esse imóvel tinha. E agora o cliente chega, às vezes, ao plantão de venda, né? Ou no atendimento, sabendo até mais do que o próprio corretor. Acabou aquele negócio do corretor que fica, pô, tá aqui 2 dormitórios, sacada e bora, e é isso daí. Né? Hoje, agora há pouco, antes da gente começar, da gente conectar aqui, eu fui conhecer um empreendimento novo que está acontecendo aqui em Porto Alegre, que é um bairro todo que a Multiplan está fazendo aqui, parecido com o que ela fez no Rio de Janeiro, lá do Golden Green, ela está fazendo Golden Lake aqui em Porto Alegre, e eu fui conhecer lá, e pô, tive uma experiência fantástica de apresentação, andei até naqueles carrinhos de golfe, assim, pelo que vai ser o bairro, vendo o que vai acontecer, uma experiência, sim, fenomenal, sensorial até, né, do que vai ser aquele negócio, detalhe de pedra que vai na parede, detalhe de... E aí eu até tava com um amigo meu do mercado também, eu falei, cara, isso é muito doido, porque alto padrão, luxo, fantástico. Mas aí a galera que vende empreendimento que não é de luxo, né, acaba não dando atenção para isso. Parece que só quem vende o apartamento de 5 milhões, 10 milhões, precisa saber a pedra, precisa saber o a mais do que só a planta, do que os olhos estão vendo, né? E eu acho que aí já vou arredondar para uma pergunta para nós aqui. O corretor de imóveis que foi acostumado sempre ao longo do tempo a só passar informação, né? Era aquele cara que, inclusive, a galera não tinha muita moral no mercado, né? Pô, o corretor ali, o cara que não deu certo, ele virou corretor. Eu acho que agora a gente tem acompanhado uma nova geração vindo para o mercado que começa a usar o digital e começa a consumir o conteúdo que o cliente consome também e começa a entender algumas coisas. Eu não sei se vocês já estão sentindo isso, mas eu tenho visto que essa nova geração está um pouco mais ligada, né? Está um pouco mais atenta a esse lifestyle de corretor, porque virou uma coisa legal. Tem os caras no TikTok fazendo vídeo, então ser corretor virou hype, virou bacana. Mas eu acho que ainda tem alguma coisa no meio entre a incorporadora fazer um produto que é legal e o corretor, a força de ver entender isso e saber passar. Como é que tu vence esse desafio como incorporador, Danilo, nesse sentido de fazer o cara conseguir passar realmente a informação que é, e principalmente que é um outro lado que eu acho que não acontece no mercado, eu pelo menos nunca vi acontecer de uma forma muito contínua, que seria perfeita essa comunicação de ida e vinda. Imagina, eu vendo o imóvel da Palme, e eu, por ter ouvido muitos clientes, eu dou informação para a Palme também, dizendo, olha só, os caras estão falando isso. Isso não acontece no mercado, né? Esse give back do corretor ou da imobiliária dizer assim, olha só, deixa eu te mostrar aqui os dados do que os corretores, do que os compradores estão dizendo aqui, dos que os clientes interessados. Isso não acontece. Imagina se isso acontecesse, seria perfeito, né? Então, assim, eu tenho, vamos lá, minha visão de CX voltado para o mercado imobiliário, tá? Eu acho que a gente, de novo, eu sou indignado com uma empresa SaaS vender produto de R$50 e conseguir fazer um CX bem feito e a gente vender um imóvel de R$1 milhão ou 250 mil ou 100 mil, né? O ticket que seja, porque imóvel, você não acha hoje imóvel mais barato que 150, 200 mil reais. Então, nós estamos falando de produto high touch. Ponto. Total. Né? Então, se é um produto high touch, ele tem que ter um CX bem feito, ele tem que ter um CX no nível de high touch, no máximo com ali. Muito valor emocional agregado, né? Total. Não é só dinheiro, né? 100 mil, 200 mil. É isso muita aí. emoção ali dentro também, né? E aí, assim, eu enxergo a jornada do cliente dentro do mercado imobiliário, ela começa em uma ponta, que é o corretor, que você muito bem colocou, que é uma pessoa terceirizada, que muitas das vezes não consegue trazer a experiência que a incorporadora quer dar para o cliente nessa jornada pré-sales aí, tá? O cliente entra na incorporadora, eu vou te dizer aí, hoje eu tenho condição de te falar que cerca de 80% dos clientes entram com um certo nível de insatisfação em relação à prestação de serviço de corretagem. Estou te falando isso porque a gente fez um trabalho ativo agora, fizemos entrevista com
com alguns dos nossos clientes e 80% questiona que o corretor não explicou sobre correção de INCC, que o corretor não falou sobre a data de entrega da obra, enfim, uma série de fatores. Então, a experiência do cliente no mercado imobiliário, se a gente não tratar essa ponta que é o corretor, ela já começa ruim, já começa por aí. E aí já começa a consertar ela. Já começa com fricção desde o início. E aí, qual que é o nosso grande desafio? Como que eu vou tratar uma mão de obra que não é minha, é terceirizada? E aí é por isso que as incorporadoras estão começando a virar mais o olho para as houses, né? Então, mas vamos esquecer que isso é um assunto que dá para a gente ficar mais um bom tempo conversando. Mas saímos da fase de pré-sales, virou cliente. Esse cara virou cliente hoje, se ele está num momento de planta, ele vai ficar no mínimo comigo 4 anos, mais 4 anos, até fazer construção. A não ser que seja uma construção horizontal, tiro curto, 2 anos, vai. Mas, cara, ele fica 4 anos com uma incorporadora sem saber em que estágio que está a obra, sem saber. Ele só recebe boleto. Ele é um boleto. Ele é um boleto. Né? Ele é um boleto. Então, e aí que eu acho que é onde começa a entrar a grande sacada do mercado imobiliário. Se a gente conseguir, de alguma forma, começar a diminuir essa fricção desse cara e começar a tatear ele ao longo dessa jornada de 2 a 4 anos, trazendo uma experiência bacana. Cara, vai começar a obra, convida esse cara, manda entregar um capacete na casa dele, né? Temos 6 meses, vamos visitar a fundação para mostrar como é que funciona uma fundação de obra. É difícil para cacete, desculpa o palavreado, mas imagina o quanto isso daria, né, vamos dizer assim, no mercado imobiliário a gente não evita churn, né? A gente evita distrato. Mas o quanto isso daria aí de indicação, de member get member aí, né? Então, e fora isso, se você faz uma jornada bem feita, mesmo que seja depois da fase que ele virou cliente, porque se você começa a tratar esse cara de uma forma diferenciada, ele vai acabar esquecendo as mágoas ali do início da jornada. Mas tem que ser tratado lá no início, tá? Não estou descartando isso, não. Sim. E imagina você fazer uma jornada bem feita, cara. Esse cara hoje, eu mesmo, acho que vocês também, cara, se eu tiver um apartamento que eu comprar 100% pronto versus um apartamento que não tem armário, não tem mobília, eu vou para o pronto se eu tiver condição. E eu acho que a grande maioria dos consumidores do mercado imobiliário estão com essa mesma cabeça. As pessoas querem as coisas mais prontas. Ninguém quer falar que recebe o imóvel em janeiro, só que ele tem que fazer armário, iluminação, ar-condicionado e por aí vai, né? Então, imagina você fazendo uma experiência do cliente bem feita ao longo do caminho, você começa a ter recorrência de compra, esse cara vai fazer um upgrade com você quando ele quiser fazer upgrade, você vai ter um cross-sell aí, esse cara pode comprar outro produto seu, se você quiser começar a entregar, né, imóvel mobiliado, né, isso vira um cross-sell, vira outro business dentro do seu business. Só que nenhum incorporador tem olhado para isso e não quer olhar para isso, porque o business dele é construir e entregar imóvel. Né? Então, pós essa jornada entregamos um imóvel, então já é uma jornada muito longa, 4 anos, entregamos um imóvel. Ainda tem, que eu falo que eu acho que é o momento mais crítico do mercado, que é o pós-entrega, porque esse cliente ele vai ter que fazer armário, ele vai ter que fazer financiamento, ele não entende de financiamento. O corretor já subiu, já? O corretor já nem conhece ele mais. Às vezes não está nem no mercado, né, Jota? E ele vai fazer armário, vai pôr ar-condicionado, vai ficar puto com o prestador de serviço, vai mudar 6 meses depois do Habits ou até 1 ano, e aí começa, ele entra para dentro do imóvel, todo imóvel tem assistência técnica, não adianta algum incorporador falar que não tem, porque sempre tem, por mínimo que seja, tem. Então, assim, é uma jornada muito desgastante. Se a gente não tiver essa diminuição de fricção ao longo da jornada, a gente vai continuar sendo os dinossauros da incorporação por anos e anos. Então, para mim, o grande lance é a experiência do cliente. Hoje eu te falo que mais de 80%, 90% do meu tempo é destinado para isso daí. O Danilo trouxe uma nova visão de mercado. Quando a gente olha para essa jornada que ele trouxe aí, Jota, criamos até um termo, se é que já não existe, vamos buscar, que é Construction as a Service, a construção como serviço, ou seja, a jornada é serviço puro, a entrega de serviço. Porque, Danilo,
tem uma coisa muito interessante, né? Quando você fala, o cara vai ficar comigo 4 anos, desde que eu bato a primeira estaca até a entrega do produto, você tem que gerenciar a ansiedade desse teu cliente, né? Total, total. E isso é um agravamento, porque poucas empresas estão preocupadas em fazer a gestão da ansiedade do cliente. Porque o cara quer... Na grande maioria, esse cliente é leigo. Ele não Claro. entende de mercado imobiliário, ele não entende de financiamento, ele não entende como que funciona o processo. E ele não é nem obrigado a entender. Ele não é nem obrigado a entender. Não é. Porque o que ele quer é ocupar um espaço para ele Ele chamar quer o de lar produto. ali na frente. Ele quer o produto, Sim. ele quer ocupar um espaço. Né? Leve o tempo que levar, ele quer ocupar um espaço. E então, se você não conduzir muito bem essa experiência, cara, lá na frente, a hora que ele entrar na unidade habitacional que ele comprou de você, ele pode olhar e falar assim, porra, que merda. Levou tanto tempo para me entregar um negócio que já não faz mais sentido para mim, que eu já não gosto, que eu já estou tão estressado com a empresa, já não quero mais habitar, já não quero mais fazer parte desse negócio, não quero mais falar com essa empresa, não quero nem ver o Danilo na minha frente mais. Né? Mas então, porque a jornada dele foi mal feita. Foi mal feita. E, cara, eu já vi vários e vários casos como esse. Vários e vários casos como esse. Por isso que, em outros momentos, Jota, a gente está sempre junto conversando muito mais, né? Eu e você nos últimos tempos aí. E com o Danilo já teve uma relação de negócio comigo, já foi aluno. Então tem muita coisa que eu já falo para vocês dois e gostaria de abrir para a nossa audiência, que é o seguinte: a visão de mercado imobiliário agora não é mais visão de produto, é visão de serviço. E tá aí o Danilo colocando muito bem isso. Muito bem isso. E se for ver assim, cara, construção civil, tu pensar em serviço, né, entrega de imóvel, ela é um desafio, né, sempre foi. E tu falou um negócio muito, muito interessante, Danilo. Eu lembro que quando eu criei a primeira startup, em 2017 para 2018, a gente fez um modelo de locação residencial parecido com o Quinto Andar. A ideia era trazer o modelo do Quinto Andar para Porto Alegre e fazer. A gente começou a operar em 2018. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi pensar, eu desenhei um modelo que o desafio da startup de locação, né, como o Guitar, é imóvel para alugar. Você ter base de imóvel, né? Só cresce se tiver isso. E aí, cara, a gente não tinha grana, eu não tinha os bilhões que o Guitar tinha, então eu tinha que dar um jeito, né? E eu lembro que eu desenhei uma ideia, pô, quem é que tem imóvel? Incorporador tem imóvel. E era um momento que tinha bastante estoque ainda. Então eu falei, pô, cara, a melhor coisa que tem então, em vez de eu ficar captando um por um imóvel, vou no incorporador, monta um plano de negócio legal, e, cara, vamos trazer o teu estoque ou os teus compradores e investidores para dentro, plugamos na plataforma e eu consigo te dar até um revenue share aqui, então tu vai ter uma renda que tu não tinha, né, recorrente. Cara, isso foi em 2018, tá? Antes da House da Vitacom criar a House, então foi bem antes do modelo esse de plugar lá o serviço de moradia. E eu apresentei para alguns incorporadores aqui em Porto Alegre. E assim, alguns eu quase tomei uma chinelada, assim, uma porta na cara. Falei, cara, peraí, o meu negócio é construir, velho. O meu negócio é entrar, entrega o imóvel, sair, um abraço, vou para a próxima obra. Eu não quero essa renda, eu não quero que o cara mantenha comigo 10 anos de relação. Eu fiquei, pô, cara, como assim, né? É uma nova renda, uma nova oportunidade. Cara, não, eu não quero. Vários incorporadores, tá? Inclusive grandes incorporadores, tem incorporador listado em bolsa, que agora está começando a olhar para isso, que naquela época, quando a gente fala naquela época, parece que é muito tempo, né? Mas 3 anos atrás era outro. Era outra vida o mercado. Exato, né? exato. E aí, hoje a gente está falando de serviço, e aí tu falando um negócio aí que eu fiquei pensando, pô, cara, tem uma quantidade de coisas que tu pode plugar nessa experiência do cara, né? Por exemplo, vamos lá, o cara não sabe muito, você falou fundação. O cliente não sabe como funciona a fundação. Aí tu daqui a pouco abre uma área de educação dentro da Palme, né? Que vai fazer vídeo pro cara, vai fazer um curso, digamos assim, pro cara poder ver, quase um infoproduto até pro cara poder consumir. Enquanto ele tá nessa jornada, isso é um produto. Pô, depois tu vai poder, de repente, oferecer um serviço de aluguel, de rentabilidade para o cara que é investidor, seria outro produto. Que ou tu faz em casa, ou tu parceriza com alguém, né? Que hoje também. E tem, além disso, Jota, você tem na fase de entrega, você pode trazer uma empresa de armário e entregar os armários todos colocados. Você pode entregar ar-condicionado, você pode. Cara, hoje existe um universo dentro do mercado, você só acaba plugando ali, né? Vai fazendo cross-sell, upsell, né? Durante quase toda a jornada. Um produto digital. Exatamente. Cara, mas falta o quê, Danilo? Mas falta o quê? Assim, a gente está conversando aqui, a gente está falando, pô, dá para fazer isso, dá para fazer isso, para fazer aquilo e tudo mais. Mas, cara, tá faltando o quê do lado do incorporador? Por que ele não assume esse risco? Ou por que ele não assume essa mudança? Por que ele não assume essa vontade
do novo. Não estou falando nem de inovação, estou falando do novo, de mudar o modelo de negócio dele. O que falta, Danilo? Zanotto, eu acho que é muito o fato daquilo que o Jota colocou, né? As pessoas sempre fizeram, entregaram apartamentos, imóveis, sempre venderam produtos. Então, vamos dizer assim, é uma linha eu enxergo como uma linha do comodismo, tá? Só que essa linha de produto, como você bem colocou, ela tende a, na minha opinião, as pessoas não olham só mais produto. Elas olham serviço, elas olham pessoas, elas olham experiência. Então, eu acho que a gente vai começar a ter, sim, esse olhar do incorporador. Não sei se com a devida atenção que merece, porque como a jornada é uma jornada muito longa, e nós, incorporadores, temos esse defeito de falar assim, eu preciso de um CRM. Aí instala um CRM, o CRM não entrega uma pontinha que eu preciso, não, troca o CRM. Aí vem um outro CRM. Aí esse outro CRM não entrega outra pontinha, troca o CRM. Então, a gente tem essa cultura de querer o prático, de querer o óbvio, o pronto. E isso não está pronto no mercado imobiliário. Então, se alguém não construir isso muito bem construído, se alguém não mapear a jornada, definir processo, tirar a ponte de fricção, cara, não vai. Então, acho que é muito por isso, porque é um negócio que vai exigir mudança, saída de zona de conforto, saída do business principal. E eu não sei se tem... Isso é o mais dolorido, eu acho, né? E são poucos que estão dispostos a fazer isso, na minha opinião. Até porque então, tá dando dinheiro, né? E principalmente no momento com o mercado aquecido como tá, tu acaba até esquecendo algumas coisas, né? Então, tipo, precisa inovar, mas o mercado tá aquecido, tá entrando dinheiro. É a mesma coisa, falando do mercado do corretor de imóveis, né? O corretor tá se digitalizando, tá começando a ser um consumidor de conteúdo online, inclusive de curso, né? Tá se profissionalizando, tá sendo legal ver essa nova geração que tá entrando. Saiu até recentemente uma matéria na Veja, né? Jovens abandonando o trabalho um trabalho normal, digamos assim, para virar corretor de alto padrão. É muito pelo hype, né, do alto padrão. Mas o mercado está aquecido. E isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Zanotto? Quando o mercado está aquecido, é bom, mas teoricamente tem um lado ruim, digamos assim, porque aí tu maqueia as coisas, né? Pô, tá aquecido, tá fácil vender. Exato. Então eu não preciso mudar, eu não preciso inovar, porque tá fácil vender, tá entrando dinheiro. Mas é aí que tá. Quem criar durante o período da bonança esse diferencial, no período da seca vai surfar onda boa. Exatamente. Na minha opinião. É isso. Exatamente. Jotinha, aproveitando esses últimos minutos que a gente tem aqui, já para encerrar uma conversa que não deveria acabar, deveria ser a conversa... Ficar mais 2, 3 horas aí falando. Claro, é a conversa que todo mundo vai ter que ouvir mais de uma vez aqui, porque Danilo sempre muito inteligente. Tem que fazer mais edição também, né, Zanotto? Tem. O Danilo merece trazer Danilo de novo, porque sempre muito lúcido, muito inteligente, muito importante suas colocações, Danilo. Acho que você é um cara que deve ser ouvido. Eu sempre, de novo, recomendo as pessoas a te procurar, a conversar, a entender, a saber o que você está fazendo, porque você trouxe alguns pontos importantes. Vamos olhar para fora do imobiliário, que tem muito aprendizado lá fora, ou as outras empresas que criaram uma cultura de transformação, de mudar a maneira como a gente consome produtos e serviços. Também nossos clientes usam dessas outras empresas, então a gente precisa aprender um pouco por que elas têm tanto sucesso e fazem tantas coisas boas e o que a gente precisa aprender com elas. Só pegando um gancho, rapidinho, não vou te cortar, o cara que compra hoje o imóvel é o mesmo cara que pega Uber, que compra assina Amazon Prime, Netflix e porra toda, que compra online, é o mesmo cara, né? E aí, o que tu falou, Danilo, o cara faz toda essa experiência, é do caralho essa experiência, é muito legal, eu assino, plug and play, pô, tô recebendo em casa. Por que na hora de comprar um imóvel, né, eu não tenho uma experiência igual não vai ser, mas que seja tão bacana quanto, né? Tão legal quanto, né? Igual não vai ser, Jota, pelo seguinte, são processos diferentes. A aquisição é diferente, né? Sim. E Danilo, para fechar esse nosso bate-papo aqui, você está em Goiânia, mas você é um cara viajado,
Acho que a única coisa que eu não gosto em você é que você torce pro Flamengo, cara. De Pô, resto. essa é a minha melhor qualidade. Eu não sabia, eu não gosto também, então. Brincadeiras Porra, à parte aí, brincadeiras à parte. Eu sei que a gente tem liberdade de fazer essa brincadeira Claro. com o Danilo, ele não vai se incomodar com isso. Mas, Danilo, você está em Goiânia, está numa praça muito bacana, está no centro do Brasil. Você é um cara que viaja para outros lugares, você vai conhecer outros mercados, você tem contato com muitas outras pessoas. O que a Palme olha para o futuro? O que a Palme projeta para o futuro? E o que vocês vão trazer aí para um novo ciclo de mercado? Como que é a visão de negócio para vocês? O que vocês estão estruturando? Deixa esse final para a gente aí. só completando rapidinho antes de tu entrar, Danilo, para completar a tua resposta. E onde é que entra a tecnologia aí, nesse olhar de futuro e todas as experiências que a gente está Boa. falando? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, enorme. Se quiserem fazer o round 2 aí, vamos embora, tô dentro. Quem sabe a gente não faz com o Caio junto a próxima, hein? Nós aqui, mais o Caio, de repente, pode ser legal, hein? Legal, combinado. Boa. Então, assim, cara, a Palme hoje a gente tem olhado algumas coisas. Uma linha que eu acredito muito primeiro, industrialização da construção. Eu acho que quem industrializar a construção vai sair na frente, assim como MRV saiu, né? Pode parecer clichê, mas é verdade, os caras são um ponto fora da curva. Então, industrialização da construção, jornada e experiência do cliente. Quem souber fazer isso de ponta a ponta, bem feito, e aí vou dar um exemplo que aconteceu essa semana na empresa. Nós vendemos um imóvel e aí a gente sempre ficava naquela de vamos comprar 60 garrafas de vinho, o cliente comprou o imóvel, põe na caixa e manda a garrafa de vinho para o cliente. Eu falei, mas peraí, será que esse cliente bebe vinho? Às vezes o cara nem vinho bebe, cara. Às vezes o cara bebe cerveja. Então nós vamos literalmente stalkear a vida do cliente para a gente saber o que esse cara gosta. E aí a cliente que comprou com a gente, cara, nós mandamos uma roupinha de bebê. Ela tinha tinha dado à luz recente. O presente dela de brinde de contrato, assinatura de contrato, foi uma roupinha de bebê. Ficou, enfim, isso é a experiência do cliente, né? Então, acho que essa jornada, eu acho que é por aí. Cara, e por último, a tecnologia, onde a gente usa tecnologia, eu acho que a gente pode usar a tecnologia no canteiro de obra, com BIM, com novos aplicativos aí que a gente faz controle e gestão on time da obra, desde o vergalhão que eu dei o exemplo aqui de fibra, né, fibra de vidro. Isso é tecnologia, né? Pode parecer que não, mas um vergalhão de fibra de vidro é tecnologia. Então, acho que é por aí. Na jornada do cliente, eu acho que a tecnologia pode ser, cara, um app que faça essa jornada de ponta a ponta. Você consiga ter ali... Enfim, eu acho que tecnologia, Jota, dá para a gente usar aonde a gente quiser, desde que a gente conheça o processo de ponta a ponta. E ajuda até na construção da marca, né? E, de novo, a tecnologia para mim é um meio, ela não é um fim. É exatamente. É isso. Danilão, obrigado pela participação, pela essa conversa fantástica aí, cara. Fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite. E tá feito mais um convite para você vir pro Round 2 aí para a gente bater esse papo aí. Jotinha, fechamos mais uma, cara. Foi fantástico ouvir esse cara aí. Pô, eu anotei um monte de coisa aqui. Eu sabe que eu gosto de ficar anotando. Por mais que eu seja agora um cara da tecnologia, eu sou absurdamente analógico. Eu sempre tenho uma caneta ou um papel, ou mais um lápis, qualquer coisa que dê para anotar. Exatamente. Pô, anotei vários negócios que a gente estava falando. Terminei uma lata de energético, inclusive. Então, não é nem café, é energético. E agora são 6 da tarde, então hoje o bicho vai pegar. E, pô, Zanotto, fantástico, né? Alto nível de novo. Quem nos escuta aí, incorporador, corretor de imóveis, investidor, né, pessoas que gostam do mercado imobiliário, que acompanham a gente, tenho certeza que saíram com algumas provocações bem importantes aí para os próximos passos desse nosso mercado, né? Que tá evoluindo, tá acontecendo muita coisa legal no mercado imobiliário, mas ainda tem muita coisa legal para acontecer, né? A gente ainda é um mercado carente de inovação, de tecnologia, mas é muito legal ver gente como o Danilo, por exemplo, que está à frente, né? E acaba puxando o mercado, acaba sendo exemplo para os outros. Cara, eu como sou um apaixonado do mercado imobiliário, para mim o melhor mercado do mundo,
Eu gosto muito de ouvir isso e fico com os dedos anotando bastante coisa aqui. É isso aí. Fechou, obrigado mais uma vez. Para encerrar, eu só queria falar uma coisa aqui. Eu acho que quem não entregar experiência, o cliente vai buscar conveniência. Isso é uma frase que eu excelente. Carrego comigo e Danilo já deixou aquela frase de chamada para o. Obrigado, Danilo. Já facilitou a gente aqui. Muito bom. Então vamos lá, só peraí. Repete de novo aí, Danilo. Te dando todo o espaço, repete de novo aí. Quem não entregar experiência, o cliente vai buscar conveniência. Com isso a gente fecha esse bate-papo. Danilão, obrigado. Valeu, pessoal. Mais um abração, gente. Vamos falando.